Começa agora o We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação, Caio Rossini. E aí, meu povo, estamos começando mais um We That Podcast de novo, felizes, embasbacados com mais uma vitória do Saints. E temos muito para falar sobre essa vitória, sobre a maravilha que virou a nossa defesa, nosso Dome Patrol 2.0 e seguro hype. E mais do que isso, Igor disse que hoje destinará pelo menos 5 minutos para falar bem de Ted Bridgewater, principalmente para você que acha que ele não seria um bom titular na equipe do Saints e não conseguiria nenhuma vitória. Vamos apresentar a galera que fará esse We That Podcast conosco. We That Escalação. Tudo bem, Gé? E aí, pessoas, estamos aqui de volta, mais uma semana, mais uma vitória, só alegria. E faltam 2 jogos para a bye week, contando. É isso aí. E aí, Igor? Você fica me colocando em posições comprometedoras, eu não sou muito fã disso, não. Eu sou tipo Ted Bridgewater com a nossa defesa. Genial. E aí, galera, tudo jóia? Mais uma... O que é a tradição do Saints, né? Defesas boas, né? A gente segue mais um ano aí, que é a tradição. Quem conhece o Saints, a história do Saints, sabe que o Saints é conhecido por ter as melhores defesas da história da NFL. Essa é só mais uma aí. Principalmente nos últimos 10 anos, você esqueceu esse detalhe. E aí, Léo? E aí, galera, beleza? Estamos de volta aí para mais um podcast. E só uma coisa para falar. Alô, Tom Brady, estamos chegando. E aí, Vanzito? E aí, Caio? E aí, galera? O Igor só esqueceu de falar que é só mais um jogo que a gente não cede touchdown, né, cara? Assim, isso é muito normal na nossa vida. Eu tô ficando... Meu Deus do céu. 18-1, né? Não é por nada aí. Sinto muito, tá chegando. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Bom, vamos lá, vamos começar esse Dead Podcast, seguindo aquela tradição que a gente roubou de algum podcast que a gente não lembra, de falar dos stats do jogo. O Saints venceu daquela forma espetacular, aquele tiroteio que todo mundo esperava, foi 13-6 pra gente. O Ted Bridgewater acertou 24 de 36 passes, 240 jardas, um touchdown. A gente começou com a ideia imbecil de utilizar o Kamara mesmo machucado, demos 11 bolas para ele para 31 jardas até que ele ferrou o joelho. Aí fomos obrigados a botar o Murray, que foi muito melhor do que ele. Em 8 corridas, 44 jardas, nenhum deles marcou o touchdown. E o Tyson Hill ainda conseguiu 3 corridas para 17. Em recepções, o Michael Thomas, 8 recepções para 89 jardas, mais um domingo normal na vida do Michael Thomas. Jared Cook aparecendo como um grande big player, um cara que fez várias big plays durante o jogo, 3 recepções para 37 jardas e um touchdown. E na defesa, destaque para Marshon Lattimore, conseguiu uma interceptação. Demarius Davis, que tem o ridículo stats de apenas 1 tackle perdido na temporada, que deu 5 tackles nesse jogo. E aí você vai com AJ Klein, com Cam Jordan, conseguiu 2 sacks, enfim. Aí você vai com a nossa defesa maravilhosa, que mais uma vez conseguiu um ótimo aproveitamento. E precisamos citar também o Will Lutz, 2 field goals sentados, 2 field goals colocados para dentro, o mais longo de 47 jardas. Ele chegou a 34 field goals seguidos. E com isso, ele se aproxima da marca de... Ele já está empatado com a marca de kicker que mais acertou field goals fora de casa em sequência e pode passar no próximo jogo fora de casa do Saints. Discorram, por favor, sobre esta impressionante vitória do New Orleans Saints. Só acrescentar nas estatísticas. Thomas Morstead, 6 punts, 5 dentro da linha de 20 jardas. Tá certo que a maioria dos punts ele chutou, sei lá, da linha de 50, né? Mas colocou mais 5 punts dentro da linha de 20 yards aí. Pode o nosso melhor jogador. É que tá geralmente médio pela linha de 20, mas deve ter sido dentro da linha de 15 também. Só
terminando de falar do Morstead, né? O Saints cede a pior posição de campo para os seus adversários, se eu não me engano, na liga. Os adversários do Saints têm a pior posição de campo para iniciar suas campanhas. Então, assim, o Special Teams é o patinho feio, né? Porque não é tão bonito, mas o Saints vem fazendo um trabalho excelente. É bom destacar esse trabalho, é um time que tá jogando muito bem, em geral, em todas as fases do jogo. Você está conseguindo, se no ataque as coisas não estão andando muito, mas está sendo pelo menos clutch, né, conseguindo segurar os jogos. Cara, é time, o que você vai falar desse Saints? Não é um time que joga tão bonito, por exemplo, quanto o 49ers, talvez seja o grande, o time que está invicto na liga, mas você coloca o Saints fora dos 3 melhores times da NFL hoje? Eu não coloco. Eu coloco o Saints como contender de Super Bowl. Temos defesa, né? Mostramos essa semana que a nossa defesa é coisa séria, que veio para ficar e que nosso coordenador defensivo nunca critiquei. Me perdoa, Dennis Allen. Se um dia critiquei, não lembro. Mas ele está fazendo um belo trabalho e não fazendo nada mirabolante, mas o Saints está respondendo, a defesa do Saints está respondendo bem ao plano de jogo dele. Isso que importa. Estamos vencendo jogos, 4-0 sendo o Breeze, e 3 jogos podemos colocar na conta da defesa, e 3 vitórias podemos colocar na conta da defesa. E essa vez até os jogadores adversários, né, estavam falando que a marcação do Saints estava muito bem esquematizada, que o Lattimore estava muito, muito bom. Mais uma vez ele segurou a estrela do time, né? Dessa vez foi o Shark. É Shark que ele chama, não lembro. DJ Shark, né? Não sei o nome do... Isso, exato. É isso, né? Não é Baby Shark? É o Baby Shark. Não, Deus me livre. E daí seguraram, né, a Minchel mania também. O Minchel, o Saints soube bem aproveitar que ele é um calouro. Mas dessa defesa, meu Deus, Cam Jordan estava maravilhoso nesse jogo. Estava all over the place. Acho que conseguiu 2 sacks, né, nesse jogo. E aproveitou que o carinha lá que protegia o quarterback era também um calouro. E o Ken Jordan, aquele bigode maravilhoso dele, fizeram estrago com a linha ofensiva na linha ofensiva do Jaguars. Evolução, vamos ter mais 2 semanas aí antes da bye. Espero que a nossa defesa na bye week durma no colchão mais macio, sempre com cobertorzinho bem coberto, os pezinhos cobertos para não pegar resfriado. Uma semaninha de descanso para voltar à segunda parte da temporada totalmente à vontade. A próxima contra o Chicago Bears, vamos ver, né? Vamos ver se a nossa defesa vai ser melhor que a do Bears. A já citou o bigode do Cam Jordan. Ele tirou sarro do Minchel nas redes sociais, não sei se vocês viram. Ele falando que a diferença entre os bigodes é que o do Minchel é um bigode triste, é um bigode pra baixo, e o dele é um bigode feliz, é aquele bigode que faz aquela giradinha pra cima. Era só isso, absolutamente inútil e aleatório. Podem seguir. Eu acho que foi mais um jogo sensacional do Saints, e o que anima muito, deixa o nosso hype ainda maior, é o fato de que o Saints está conseguindo repetir boas atuações na defesa. Não é fácil, você joga bem no jogo, o outro time vai estudar você, vai ver a forma que você joga, quais são suas falhas, e o Saints não está apresentando isso, tá deixando o torcedor mal acostumado. Daqui a pouco os caras vão começar a acertar 2 passes em seguida, o torcedor vai começar a ficar bravo, porque a gente não tá acostumado mais com isso. A secundária tá jogando bem demais, a defesa tá fazendo pressão, e mesmo o ataque não indo bem, outra coisa interessante é que as duas contratações dessa temporada, o Cook e o Murray, Latavius Murray, fizeram a melhor partida com a camisa do Saints. Então, outra coisa animadora, que a Camara não apareceu, mas o Murray conseguiu se destacar.
O Michael Thomas sempre se destaca, mas o Cook com certeza com o touchdown que ele recebeu e recepções em momentos decisivos do jogo, terceira descida, foi muito importante. Esse time tá animando demais, o torcedor e puta merda, o hype tá gigante, o Saints tá mostrando que com certeza é um dos candidatos ao Super Bowl, principalmente porque a defesa tá jogando bem demais. O Chicago Bears perdeu do Raiders, que todo mundo elogia tanto a defesa deles, e o Saints ainda não, tirando o jogo contra o Rams, vem mantendo uma sequência de belas atuações que impressiona muito. Pegando o gancho do que ela falou, eu vi uma galera comentando que a defesa do Saints está sendo um pouco subestimada, porque assim, tirando eu acho que uns 2 ou 3 quartos nessa temporada, essa defesa jogou muito bem. O jogo contra o Texans mesmo foi um bom jogo da defesa, que eu acho que o que matou foi mais chamadas. Eu acho que a defesa jogou bem aquele jogo, eu não achei que foi uma partida ruim. Alguma outra jogada, mas em momentos a gente conseguiu pressionar o Deshaun Watson, que é um cara que está brigando para ser MVP da temporada, então a gente fez um bom trabalho até. O Rams, principalmente no segundo tempo do jogo do Rams, eu acho que o time estava um pouco abalado pela questão do Breeze e o ataque simplesmente não ficou em campo. Mas no resto, foram partidas sensacionais, contra o Cowboys, contra o Seahawks, num lugar infernal que é. E você vê o que o Russell Wilson tá jogando, o que tá jogando, e a gente conseguiu segurar ele por muito tempo. O Seahawks foi reagir no final do jogo, já com as coisas quando tudo já tinha se perdido. Então as defesas vêm jogando bem. E a já falou Dennis Allen, monstro, gênio, aqui nesse podcast. A gente não tem uma crítica pra esse cara, até porque a gente apagou os últimos 30 podcasts, então você não vai encontrar, você não vai ter provas dessas críticas. Mas ele foi muito bem, o Saints mudou as formações nesse jogo. O time do Jaguars é um time muito explosivo, mostrou isso. O Minshew estava soltando o braço o tempo todo, e tem um dos líderes em recepções para touchdown, o DJ Shark, se eu não me engano é o 5º em jardas recebidas também. E o que o Saints fez? O Saints colocou um monte de defensive back. Ele jogou muito em cover 2, né, que é quando ficam 2 safeties no fundo do campo, eles dividem o campo no meio, cada um cuida de um lado. Muita participação do Chauncey Gardner-Johnson, esse nome é maravilhoso. Marcando o slot, o wide receivers mais velozes, e trabalhando como um homem de cobertura com o Marcus Williams, dividindo o campo com o Marcus Williams. Em muitos momentos, tem vários snaps, alguns snaps, que você vê só o Demario Davis como linebacker, e o Saints jogando com 3 safeties, né? Von Bell, Chauncey Gardner-Johnson e o Marcus Williams. PJ Williams jogando... Tem mais do que isso, né? Só exatamente. O PJ Williams de slot, que é um cara bom na linha de scrimmage, então ele faz esse ajuda ao jogo contra o jogo corrido. E só o Demario Davis, e a linha jogando com 3, 4 jogadores. E então... Formações jogando em dime, nickel, tentando tirar a principal característica desse ataque do Rams, que é esse jogo aéreo com o Minshew, que tá jogando muito bem, que não fez uma boa partida, mas vem numa boa temporada. Então, e eu acho que isso atrapalhou um pouco, porque se você vê algumas entrevistas dos jogadores do próprio Jaguars, eu acho que eles não estavam preparados para essas formações, assim. O Saints joga muito com o single high, né? Só com o Marcus Williams fazendo o campo. Utiliza mais... O que é single high? É quando você joga só com um safety no fundo do campo. É o cara que vai cuidar da marcação. Você joga homem a homem na marcação dos wide receivers, né, e tight ends, e você joga só com esse cara em zona, que ele protege o fundo do campo. Ele fica lá no fundo só vendo quem que vai fazer cagada, quem que não vai acompanhar. Ele fica só observando, exatamente. Sim. É só porque às vezes as pessoas que estão ouvindo a gente, tá começando a assistir NFL agora, às vezes não sabe todos esses nomes. Eu, por exemplo, não sei todos os nomes. Eu vou tentando explicar, né? O nickel é quando a gente joga com 5 defensive backs, né? Normalmente o time tem uma formação com 4 defensive backs, 2 cornerbacks, 2 safeties. Nickel você vai jogar com 5, que é o slot cornerback, que a gente também chama de nickelback, né? Por causa dessa
o Caio gosta muito. Por causa da banda, por causa da banda. Exatamente. E o Dime a gente joga com 6 e o Quarter joga com 7. Teve momentos que a gente colocou defensive back em todo o campo e isso atrapalhou muito essa questão do explosivo, que as grandes armas desse time são o grupo de wide receivers, né? E gostei da variação, trabalhando o P.J. Williams trabalhando em cima do Chris Conley, que é o cara mais pesado. Quando entrava tinha um camisa 10 que era mais leve, o Chelsea Gardner-Johnson vinha pra linha de scrimmage, fazia marcação homem a homem. Chelsea Gardner-Johnson teve um tackle muito bonito no Leonard Fournette, que ele impediu uma conversão de terceira descida, perfeito para um cara do tamanho do Chelsea Gardner-Johnson. Parar um cara do tamanho do Fournette não é fácil. E o Saints escondeu, acho que os principais problemas do jogo aéreo, que são os dois linebackers. Tanto que, se não me engano, a maior recepção do DJ Chark é em cima do A.J. Klein, que escorrega de maneira ridícula na jogada. Essa foi a maior recepção. Então o Saints conseguiu esconder esses problemas, que a gente via algumas coisas. O Demario Davis cedeu uma recepção que eu não acho que ele possa ceder, que é aquela pro Leonard Fournette. O Fournette não é um grande recebedor e nem um cara muito ágil correndo rotas, mas é algo que eu já espero. O Saints vai sofrer com algumas jogadas, mas em geral, partida ótima. O pass rush não jogou tão bem, só que o Cam Jordan apareceu em momentos cruciais, um punch no final do primeiro quarto, né, do segundo tempo. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. E também um sec no final do segundo quarto, e também um sec numa terceira descida que virou field goal. Era uma situação que o Jaguars podia até conseguir avançar mais e ele acabou matando a jogada. Muito parecido às técnicas utilizadas. O que ele fez? Ele fez um trabalho de pés, né? Deixou o trabalho de pés em mãos muito bom. Ele foi num bull rush e ele não deixou o Jawan Taylor dominar ele. Ele conseguiu não tem quase ser encostado pelo Jawan Taylor. Ele jogou o Jawan, pode ter o segundo sec, o Jawan Taylor sai do chão. Ele joga o Jawan Taylor do chão, é bizarro. Você vê a força do Cam Jordan. O interior da linha não teve grandes participações. Bom trabalho contra o jogo corrido. O Fournette teve 70 jardas, se não me engano 72 jardas, se eu não tô louco. E eles fizeram um trabalho sólido ali, o Nimata. O Rankins está sendo reserva. Eu gostei dessa estratégia, é uma coisa que eu queria destacar. O Saints está tendo muita paciência com o Sheldon Rankins. Ele está jogando em situações específicas. Os titulares é o Nimata e o Malcolm Brown, que vem melhorando. Davenport não teve sack, mas cavou 2 faltas. Acho interessante. Não foi tão bem contra o Cam Robinson. Estou tentando lembrar o nome do left tackle. Eu acho que é Cam Robinson. Não tão bem quanto no último jogo, mas ele conseguiu cavar 2 faltas, 2 holdings, né? Então, boa participação. Mas a destaque foi para a secundária, principalmente o Dennis Allen, né? A secundária jogou muito bem, o Marcus Williams jogou perfeito. Para mim, o melhor jogador da secundária, o jogador mais constante dessa secundária esse ano, de longe. De longe não, né? A secundária vem jogando como um todo muito bem, mas eu acho que o Marcus Williams é o melhor jogador dessa secundária. E Von Bell também participou bem. Teve todo mundo participando um pouco, aparecendo um pouco no jogo. O Letmore conseguiu desviar passe, teve interceptação, bem posicionado. O Laapple, a gente não falou o nome dele, é ótimo, né? Fez o trabalho dele. Sim, no geral a defesa foi perfeita. Tem caras que só precisam não aparecer, como é o caso do Laapple. E eu até coloquei no pós-jogo, e aí fica o hype. E eu gostaria até que o pai estivesse no podcast para falar sobre isso, porque ele acompanhou um pouquinho mais do que a gente. Mas o Saints chegou ao 3º jogo seguido sem ceder touchdown, é isso? Eu tô falando bobagem, não, né? Não cedeu no... E aí ele, chegando a esse número, ele empata. A última vez que o time teve uma sequência dessa de jogos sem ceder touchdown ou de manter jogadores a menos de tantas jardas foi em 92, na época do Dome Patrol. Quem não conhece o Dome Patrol, não sei se alguém consegue explicar rapidinho no improviso. Eu vou buscar aqui rapidinho só para explicar o que era o Dome Patrol. Mas o Dome Patrol comecinho da década de 90, finzinho da década de 80, o Saints ele tinha um grupo de linebackers que era Pro Bowler todo ano e que era um inferno enfrentar esses linebackers. Eles eram o Ricky Jackson,
o Vaughn Johnson, o Sam Mills e o Pat Swilling. A gente jogava na época em 3-4. Vocês me corrijam se eu estiver enganado, tá? Que eram 3 na linha e mais os lines e mais 4 linebackers. Só pra ter ideia, em relação a Pro Bowls, o Rickey Jackson ele foi 6 vezes pro Pro Bowl, o Vaughn Johnson foi 4 vezes, o Sam Mills foi 5 vezes e o Pat Swilling foi mais 5 vezes. Ou seja, a época que eles jogaram juntos, basicamente, eles foram praticamente todos os anos pro Pro Bowl. Nessa época a defesa era boa, né? Não, e só pegando a deixa do Caio, quando o Pro Bowl valia alguma coisa, né? Em 1992, todos os 4 foram convidados pro Pro Bowl, os 4 linebackers. Eles jogavam numa defesa 3-4 mesmo. E foi no final dos anos 80, começo dos anos 90 ali, quando o head coach era o Jim Mora. O coordenador defensivo era o Steve Sidwell, acho que é assim que fala. E é considerado uma das defesas 3-4 mais formidáveis da história da NFL. E uma das melhores defesas também da NFL. E antes, quer dizer, até esse momento, os Saints eram um time muito ruim. Aí foi com essa defesa que a gente começou a participar, entrar em playoffs, não sei o quê. Foi muito legal essa época, depois disso a gente voltou a ser um time muito ruim. E aí vem a era Sean Payton, que é essa era que a gente já conhece. Ou seja, esse momento da nossa defesa, tudo isso só pra falar que esse momento da nossa defesa é um dos melhores momentos da história. Quem não teve a possibilidade de acompanhar o Doom Patrol, finzinho da década de 80, começo da década de 90, a gente nem era nascido direito. Quem não pôde acompanhar o Doom Patrol tá vendo hoje uma das melhores defesas da história da do Liga Saints, né? Tranquilo, Não é exagero, não é? Não. Mas da Liga também não é exagero, assim. Talvez não uma das melhores da história da Liga. Mas hoje, se você for pegar na temporada, me cite 5 defesas melhores que a do Saints. Difícil. Eu acho que na temporada tem 2 só que pra mim se destacam melhores, mais consistentes. A do Patriots e a do Niners. Tirando essas 2, eu não vejo. A do Bears teve problemas contra o Raiders, a do Broncos teve jogos bizarros contra o próprio Gardner Minshew, só lembrar que perdeu em casa pro Gardner Minshew. O Seahawks também sofreu bastante em muitos jogos, tomou bastante pontos em vários jogos. A nossa contra o Rams. Então eu acho que a nossa defesa, assim, uma das... Sim, vamos ver, se eu falar que as 3 melhores, uma das 5 melhores da liga. Hoje, tranquilamente. A do Rams, que o ano passado era um inferno, tomou 50 pontos do Buccaneers. A do Rams não vem jogando bem. Jogou até que bem nesse último jogo contra o Niners, mas sofreu contra o Buccaneers, sofreu contra o Seahawks, né? Tomou mais de 30 pontos. Eu acho que a nossa defesa, sim, é uma das 5 melhores da liga hoje. E é uma das melhores defesas da história do Saints. É claro que a nossa história é muito mais de baixos do que de altos, né? Venhamos e convenhamos. Sim. Né? A gente tem que colocar as coisas no devido lugar. A gente não tem, tipo, sei lá, 5, 6 eras assim, tipo de 5, 6 anos. Fala, nossa, o time do Saints é putz, que timaço. A gente era os Saints, velho. Os Saints. A gente. A galera aí com um saco de papel na cabeça no estádio. Esse era o nível do New Orleans Saints. Mas... falando de história, nós somos o time que draftou um punter na primeira rodada. A gente deu um draft inteiro para um running back. Sim, um bust absurdo. Se você acha que é absurdo dar 2 first picks pelo Davenport, né? A gente já deu um draft inteiro pelo... Literalmente, 7. A gente falou assim, o nosso draft, a gente só quer ele? esse running back. É o grande... Foi o Mike Ditka, né? Quando tava no Saints, se eu não me engano. Fez essa cagada. É isso, e hoje a gente vive uma era de, 3 anos, né? Se eu não tô louco, são 3 anos bem consistentes, jogando bem, brigando pro playoff, sendo, sempre brigando na liga o tempo todo, né? Só lembrar as nossas eliminações dos últimos anos, a porra do jogo contra o Vikings, o assalto em Nova Orleans, né? Então, assim, a gente sempre teve muito perto de disputar o Super Bowl, sempre brigando, sempre sendo um dos 3 melhores times da conferência. E a gente tá de novo nesse nível, mesmo com um ataque não tão bem. E mesmo sem Drew Brees. É a terceira vez que
seguida que o Saints segurou um adversário com menos de 260 jardas, digamos assim. Seguramos o Dallas com 257 jardas na semana 4, inclusive pifamos o Dallas na semana 4, nunca mais o Dallas foi o mesmo. Tampa Bay produziu só 252 jardas e agora o Jacksonville Jaguars produziu só 226 jardas. Eles tinham conseguido a menor número de jardas que eles tinham conseguido foi contra o Houston, que foi 281 jardas. E o Lattimore segurou o DJ Shark, que o Léo tava falando que ele é um dos melhores, né, da AFC. Ele é o líder em recepções da AFC, né? Ele só conseguiu 3 recepções para 43 jardas. É isso aí. Segundo jogo que o Lattimore anula o principal recebedor do time, né? Bom ressaltar isso aí. Terceiro, né? Terceiro. Contra também. Contra o... Tá vendo? Ele ouve nosso podcast. O Cowboys. A gente Cowboys fala que ele tá foi o mal. Mari Cooper. Aí a gente fala que ele tá mal, ele Lattimore vai, brasileiro. escuta nosso podcast e começa a anular todo mundo. Eu não sei o que acontece com ele. Ele entra os 2 primeiros jogos da temporada olhando pra lua. Aí o técnico dele lá dá uma puxada de orelha, ele volta pra terra. Eu não sei o que acontece com ele. Foi até o que o Seth reclamou no último podcast, né? Exatamente. Parece que ele, sei lá, não gosta de jogar jogo contra adversário pequeno, né? Isso é. Adversários. Adversários no caso do jogador, né? Jogador, que não é estrela da liga. Exatamente. Não, ele até falou numa entrevista pós-jogo contra o Cowboys, né? Que ele... Não, realmente eu comecei a temporada mal e tudo mais, mas eu conversei com o meu treinador, não com o Sean Payton, o técnico de quarterbacks mesmo. E ele falou comigo e perguntou o que estava acontecendo, falou pra eu manter os pés no chão, que cada jogo é um jogo. E eu voltei. Então, sei lá, né? Podia começar com esse espírito logo no primeiro jogo da temporada. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Agora vamos falar da parte que mais funciona do nosso time, que é o ataque. Eu pensei que você ia falar o Special Teams. Eu fiquei esperando o Special Teams. Segunda parte que mais funciona do nosso time, que é o ataque. Se você pegar esse podcast e botar pra gente ouvir em, sei lá, no outubro de 2015 e falar que nosso ataque está sendo carregado pela defesa, a gente daria muita risada. Olha que absurdo, eles acham que em 4 anos o Saints vai achar uma defesa, né? E o nosso ataque está sendo carregado pela defesa, gente. Nosso ataque... Eu queria dividir em 3 pontos. Começar falando do desempenho de uma forma geral. Depois a gente entra na questão Kamara e depois na questão Bridgewater. Mas de uma forma geral, o ataque teve uma atuação bem fraca, né, galera? Eu acho que o Saints tropeçou muito em execução de jogadas. É bom destacar que essa defesa do Jaguars é chata. O front seven é muito bom. O cara que tomou um baile do McCaffrey foi tirado do jogo. Eles substituíram o linebacker e ele jogou bem, o Najee. Teve um sec e marcou bem o Kamara. É bom destacar isso. Essa linha defensiva é muito forte. Com o Calais Campbell, que é um dos melhores da liga. O Josh Allen, que é um calouro que eu adorava no draft, jogador fantástico. Tem o Ngakwe, que é um cara muito underrated, mas é muito bom. Tem o Marcel Darrells, tem o Avery Jones, o time funciona muito bem contra a corrida. O Miles Jack, que é um dos melhores middle linebackers da liga. Mesmo sem o Jalen Ramsey, funcionou muito bem. O AJ Bowie jogou bem, marcando o Michael Thomas, né? O AJ Bowie é fantástico também. O Trey Hendrick, que é o cara que o Saints buscou muito atingir durante esse jogo, por ser o segundanista, um cara mais fraco, jogou bem. O secundário sustentou bem também. Mas não tô gostando da execução do ataque, não. O último jogo a gente conseguiu achar, mas é porque a secundária do Bucks nos ajudou também.
A secundária do Bucks ajudou, a nossa linha ofensiva jogou bem. E aí as coisas fluíram, né? O Ted teve mais tempo, pôde explorar passes mais longos. Mas nesse, ele até teve a oportunidade de explorar, mas eu acho que o Ted não foi bem, né? Falando do ataque em geral, eu acho que o time não executou bem as jogadas. Tanto o jogo corrido não entrou, erros em passe, algumas jogadas estranhas. A gente tem problema no corpo de recebedores, então assim... no geral, sei lá, foi uma nota 6 porque conseguiu 6, 6,5 pra mim. Porque conseguiu, assim, fazer o touchdown, né, e garantir a vitória, mas nada de bonito. No primeiro tempo, principalmente, eu achei o play call muito ruim. Muito ruim. Colocando o Ted em situações desconfortáveis, sabe? Deixando... Até o próprio Sean Payton falando no intervalo que o ataque ficou muito unidimensional. É lógico que tem mérito da defesa do Jaguars nisso, mas foi muito previsível, sabe? Não tava faltando alguma coisa no ataque do Saints. Lembrou muito o ataque que jogou contra o Cowboys, né? A defesa do Cowboys também não era uma defesa ruim, da mesma forma que a do Jaguars, como o Igor falou, já é muito bem qualificada. E o Saints teve dificuldade, bastante dificuldade no primeiro tempo de conseguir criar jogadas. Conseguia chegar no meio de campo e chutava, que a gente comentou isso já, que a maioria dos punts do Mostert foi do meio de campo, porque conseguia andar um pouquinho, parava. Conseguia andar um pouquinho, parava. E se não fosse a atuação sensacional da defesa, eu acredito que seria muito difícil ter ganhado esse jogo. Apareceu no momento que tinha que aparecer, conseguiu uma campanha boa, que teve o touchdown do Jared Cook, algumas corridas boas do Latavius Murray, mas não dá para ganhar todo jogo assim. E esses tipos de jogos devem ser exceção. Claro que o Ted, a gente vai falar mais pra frente, errou uns passes bobos que não errou na semana passada. A gente sabe que ele não é o Drew Brees, mas conseguiu pelo menos fazer o básico do básico, que foi fazer um TD para garantir a vitória do time. O Sean Payton falou no final do jogo que se o Saints tivesse jogado 8 quartos, a defesa do Saints não ia sofrer nenhum touchdown. Então o Ted já chegou no vestiário pedindo desculpa para todo mundo, o ataque já chegou pedindo desculpa, porque realmente foi mais um jogo que a defesa levou a W para casa. Então, acredito que quando o Drew Brees voltar, vai ter que passar por mais uma nova readaptação, porque o time se propôs a jogar o playbook está focado da maneira que o Ted joga. Então, acredito que tem mais 2 jogos ainda dele, né? Acho que o Brees só volta depois da bye, mas precisa melhorar. Precisa melhorar sim, porque não dá para ganhar todo jogo só dependendo da defesa, não. E o Léo citou 2 caras que eu queria destacar também nessa parte. Primeiro, o Jared Cook. Ele foi muito questionado nas primeiras semanas, justamente, porque teve um início de temporada bem lento, mas no último jogo, por exemplo, ele foi utilizado em momentos cruciais e respondeu, né? O touchdown foi dele, terceiras descidas. Seria um início de uma expectativa boa pro Jared Cook no Saints, pessoal? Cara, o Jared Cook é uma aposta de um jogador que não tem uma carreira brilhante, né? Muito pelo contrário, tem poucas temporadas, sempre foi um cara que criou expectativas, mas nunca estourou. Teve uma temporada boa no Raiders, mas se ele trouxer pro Saints jogo a jogo o que ele trouxe nesse último, pra mim tá ótimo, né? Talvez ali umas 50 jardas, um cara aparecendo nesses momentos cruciais, umas 4 recepções, 5. Cara, é isso que eu espero que ele tenha. Eu não espero um cara de muitos números, que apareça constantemente no jogo, mas eu acho que se ele tiver esses números, 50, 60 jardas, 4, 5 recepções, um TD por jogo, eu tô ok. É claro que ele vai receber um TD todo jogo. Eu não acho que daqui pra ele vai terminar o campeonato com, sei lá, 12 touchdowns. Mas entre 6 e 8 touchdowns, vale o contrato que o Saints apostou nele, ajuda o Saints a caminhar. Não acho que ele seja o problema, o Saints precisa de mais alguém oposto ao Michael Thomas. Pra mim esse é o maior problema do Saints. Mas pode ser um início bom, mas é que eu não acho que ele ofereça muito mais que isso. Eu acho que esse é o melhor que a gente vai ter do Jared Cook. Mas já faz uns 2, 3 podcasts que a gente fala isso, né? Fala dos nomes no mercado.
porque é um problema que entra jogo, sai jogo, vem se mantendo constante, né? A gente vê o Ted Ginn entra jogo, sai jogo, drop. O nosso corpo de recebedor é muito, muito debilitado mesmo. A gente fica impressionado, o Jared Cook tá aparecendo, porque a gente, como o Igor falou, é um cara que a gente não pode depender dele. Então, assim, é um cara que pode contribui bem, só que não é o cara que vai fazer a diferença, né? Então, é um problema aí que dificulta pro lado do Ted e vai dificultar pro lado do Breeze, mesmo que o Breeze é sensacional, o Breeze consegue lidar um pouco melhor com isso, mas dos ajustes, agora com a defesa parece se ajustando cada vez mais, eu acho que é a principal need. Eu diria que a única coisa que o Saints tem que buscar aí pelo decorrer da temporada seria esse recebedor, e tomara que isso realmente aconteça. E o segundo destaque do ataque que eu queria tomar antes da gente ir para as questões individuais, eu não vou lembrar o nome, até peço desculpa, mas no post no Facebook do pós-jogo, tem um torcedor que coloca lá: quando vocês vão falar da decepção que está sendo o Latavius Murray? Latavius Murray está sendo uma decepção? Cara, o que a galera esperava do Latavius Murray? Essa é a minha questão. Mas ele não é. Não existe, se você pegar toda a liga, não existia uma dupla de running backs tão boa quanto o Ingram e o Kamara. Não existe time que consegue utilizar o running backs dessa mesma forma. E o Murray é um jogador totalmente diferente do Ingram. A gente falou isso lá no começo. A gente cansou de falar que, olha, hoje a gente tem um running back 1 e um running back 2. Tem um running back reserva. Antes a gente tinha um A e um B. São situações diferentes. Já falei da característica do Murray. O Murray é um bom reserva, né? Ele é um cara que vai aparecer nessas corridas explosivas. É um cara que o Kamara e o Ingram tem característica que eles conseguem criar jardas, mesmo sem ter tanto espaço. O Murray não é assim. O Murray precisa que alguém abra espaço. Quando ele encontra o espaço, e a gente viu isso no último jogo, ele corre rápido. Ele é explosivo e ele ganha. Ele consegue criar jardas quando ele encontra o espaço. Mas não dá pra esperar que o Murray faça o que o Ingram fez, e muito menos o que o Kamara faz. Então pra mim tá bom, ele fez uma partida ótima, ele vem aparecendo, eu acho que ele merece até mais snaps em determinadas situações, só que a nossa linha ofensiva não ajuda. O começo de ano do interior da nossa linha ofensiva é bem ruim. O Armstead teve um jogo ruim, mas vem melhorando. O Ramczyk é perfeito, não tem o Ramczyk nesse último jogo foi perfeito de novo. O Ramczyk tá cansado de carregar defensive end nas costas. Ele tá com dor nas costas, né? O bolso tá pesado, né? É mais um que ele leva para casa. Pode ver que as pressões que geradas foram do lado do Armstead e principalmente pelo interior da linha, quando os ataques vieram pelo interior da linha. E é isso que tem que se olhar também. O Kamara não tá conseguindo criar. O único jogo que o Kamara conseguiu ter uma participação grande, efetiva, foi o jogo contra o Seattle Seahawks. Que foi o jogo... O Seattle também perdeu muito tackle, é verdade, mas foi o jogo que a gente conseguiu executar jogo de corrida, a gente conseguiu executar screens, o que não tem acontecido. Por quê? O Saints sem o Drew Brees é um time muito mais previsível. Se o Saints com o Drew Brees já é um time que você sabe as características, o Saints repete muita jogada, acontece, é o gameplay E é um ataque que ano passado a gente já viu as defesas se adaptando. Imagina você tira o melhor jogador desse ataque, você perdeu uma das peças importantes desse ataque, e as jogadas ficam repetitivas, os times aprendem. E assim, não tem muito o que exigir do Latavius Murray aí. Eu acho que às vezes mudar o gameplay, colocar ele em situações, mas muita execução de ataque. Colocar o cara para poder fazer o melhor dele. E aí a gente vai entrar nas duas últimas peças a serem destacadas desse ataque. Primeiro, Alvin Kamara. Ele estava com um tornozelo zoado, correu 11 vezes, claramente com dificuldades, apesar do Sean Payton dizer que não, e no fim ele saiu machucado com outra lesão, nada a ver, ele torceu o joelho da outra perna, estava com o tornozelo machucado, aí foi com uma faixa nesse tornozelo, aí ele acabou torcendo o joelho da outra perna, e aí então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, foi um tanto quanto burrice colocar o Kamara para situações críticas não estando 100%, né, gente?
Tinha que ter. Já tava machucou durante algum treino semana passada. E deveria ter preservado ele mais neste jogo. Como o Caio falou, ele acabou machucando o joelho. E agora tem que ver como será essa semana, no Injury Report da semana. E a gente tem que pensar que dependemos muito do Kamara no jogo corrido, visto que é a estrela do time nessa parte. Ele só participou de 39 dos 66 snaps ofensivos do Saints. E ele saiu, né, durante uma parte do jogo, mas depois ele voltou. E isso fez com que o Murray entrasse em mais snaps, né? Ele participou de 28 snaps de 66. Sei não, o Sean Payton podia ter dado uma segurada no Kamara, avaliado melhor esse joelho. O Murray fez um trabalho honesto, digamos assim. Eu acho que não interferiria muito não se o Kamara tivesse ficado no banco durante o segundo tempo da partida e não ter utilizado ele tanto, como o Caio falou, em momentos críticos do jogo. Faltou um pouquinho de senso aí, né? Mas vai entender porque se passa na cabeça do Sean Payton. Principalmente que tem a temporada inteira pela frente ainda, né? Ele é um dos nossos principais jogadores e acho que ninguém quer perder o Kamara por essa temporada. O cara é extremamente importante, um jogador importantíssimo. Então ninguém quer perder ele. Podia ter segurado sim, mas no momento do jogo eu acho que tem que levar em conta muito a questão do momento, né? O Saints o ataque não estava jogando bem, aí você perdeu o Kamara, o Champagner deve ter pensado, putz, como que a gente vai ganhar esse jogo sem ele? Mas aconteceu, o Kamara não jogou bem, não foi o fator, não foi o diferencial da partida. Então, tem que tentar entender, mas é difícil, porque poderia sim ter jogado a temporada do Kamara no lixo e a gente vai precisar muito dele, principalmente se nós chegarmos na próxima temporada, vai ser o jogador diferencial, com certeza. O que ela falou é importante. Uma coisa é se avaliar, principalmente a gente tá no meio pra trás da temporada. Você vai colocar o Kamara pra jogar com esse tornozelo machucado, podendo prejudicar o restante da temporada dele? Eu sei o quanto ele é importante, mas você não pode simplesmente falar, não, a gente tem que ganhar, pelo amor de Deus, vamos ganhar esse jogo. Não, às vezes ter um time saudável daqui 2, 3 jogos, perder um jogo por causa disso, não vai matar ninguém, o Saints tá bem, a defesa tá bem. Então acho que a gente pode se dar ao luxo de segurar esses caras. Você vai colocar como eu disse, a linha ofensiva não tá tão bem. Você vai colocar o Kamara pra ficar tomando pancada o tempo todo. E posição de running back é cruel. O running back é só paulado. E uma coisa que vem me incomodando, o Ted tá colocando o Kamara em situações que ele tá tomando pancada toda hora. O Ted tem que cuidar dos seus recebedores. Um bom quarterback faz isso. Não deixa o cara tomar... Ele joga o check down quando tem um linebacker voando pra cima do Kamara. O Kamara tomou umas pancadas duras ontem, em algumas jogadas assim. Então, tem que tomar esse cuidado. O Kamara é, sei lá, o nosso terceiro melhor jogador de ataque, segundo, sei lá, você coloca ele pau a pau com o Michael Thomas ali. Então, assim, tem que saber usar os jogos. Foi bom que deu uma segurada. Foi bom porque eu acho que foi interessante até, não a lesão, mas enfim, foi bom ver que o Murray pode contribuir mais. Eu acho que o Saints ainda não sente tanta confiança assim no Latavius Murray. Até pelo que eu falei, o que o Saints propõe a mudança da questão dos snaps, etc. Mas foi bom ver que talvez o Saints possa contar mais com o Latavius Murray. Isso é importante pro Murray ganhar confiança, é importante pro Sean Payton ganhar confiança nele, poder tentar utilizar mais, tirar essa carga do Kamara. O Kamara, se eu não me engano, é o dos... Eu posso estar errado, mas o Kamara, se eu não me engano, é um dos 6 running backs com mais snaps. Assim, a média de snaps do time, ele participa de 70 e poucos por cento do snap do Saints. Então, importante dosar isso ainda mais com o running back machucado. A posição de running back é complicada, é paulado o tempo todo. Então a gente tem que saber avaliar, é um grande talento nosso. Então a gente tem que ver como é que o Kamara vai estar essa semana para saber, bom, será que é uma boa ideia colocar o Kamara para jogar contra a defesa do Bears? Será que não vai prejudicar? Será que não pode perder uma temporada do Kamara? Para poder equilibrar esse time.
e para poder deixar o Kamara entrar em jogos tranquilo para fazer o que ele sabe de melhor. E ele é muito bom, né? Então não é matar o cara de tanto colocar em campo que vai resolver alguma coisa nesse ataque. Como eu falei, não depende só dele. E pra terminar, em relação ao Ted Bridgewater, o Ivanzito tá quietinho, queria que você falasse um pouquinho sobre o Ted. O Ted é muito legal, a gente vê que mesmo num jogo que ele não foi muito bem, é bom ver que os números dele são números decentes, são números assim, de quarterbacks medianos, né? São 24 de 36, é uma boa porcentagem de passes completos. Um touchdown não foi interceptado dessa vez, não teve nenhum drop que resultou em interceptação. Os recebedores foram ruins, mas não tanto. Então, assim, é legal porque a gente sabia que ele não ia contribuir estrondosamente. É impossível comparar algum QB com o Brees. Mas ele está sendo um bom gerente, manager, né? Que falam, que gerencia o jogo mesmo, consegue... o Saints está conseguindo alternar bem entre jogadas de passe e de corridas, principalmente no segundo tempo, né? Porque no primeiro tempo a gente foi meio unidimensional, como o Sean Payton falou. Mas como um QB manager aí, ele tá saindo muito bem. Ó. Esse foi talvez o pior jogo dele desde que ele foi promovido para titular aí pela lesão do Brees. Mas mesmo assim, mesmo uma partida que teoricamente assim, ele teve momentos em baixa, ele foi um jogador que foi consistente no geral, não comprometeu, teve sorte que a defesa fez uma partida fenomenal, mais uma, e assim, dentro do que a gente espera, dentro do que a gente precisa, não tenho o que reclamar do Ted Bridgewater, né? Muito pelo contrário, tá sendo, eu acredito que até melhor do que a maioria das pessoas imaginavam. Cara, o Ted não fez uma boa partida, né? Ele fez uma partida muito boa, melhor partida dele em anos na NFL, mas ele não foi bem. Ele tem um passe pro Michael Thomas, do que foi um touchdown que ele erra, que era pra ser um touchdown fácil, que vem uma blitz, ele assusta e dá um passe errado. Tem um passe pro Ted Ginn, que o Ted Ginn tá livre, ele joga a bola longe. Tem outro, se eu não me engano, tem mais um passe pro Michael Thomas que ele erra. E tem um sec que ele segura a bola muito tempo. E ele já fez isso outras vezes nessa temporada e é algo que num jogo muito apertado, posição de campo é sensacional. Sabe, é essencial, desculpa. É essencial. Então se você posicionar bem o seu time, ganha o jogo. Como a gente já viu, o Saints ganhou esse jogo por uma posse. O jogo contra o Cowboys por uma posse, né? O jogo contra quase todos por uma posse. Mas, assim, ele tem que se ligar nisso. Eu não espero que o Ted faça jogadas fantásticas, que ele, sei lá, faça o que o Brees faz. Eu espero que ele acerte passes em janelas, você vê, consideráveis, onde ele tem espaço. É esse tipo de jogada. Essa jogada ele tem que ser perfeita. Que ele vai fazer o dinheiro dele, né, o make his money nessas jogadas. Sendo um QB preciso, ele tem boa movimentação de pocket, a gente conseguiu ver isso, ele caminha bem, ele não é travadão, apesar da gente ter medo um pouco por causa da lesão do joelho. Então ele até sabe fazer isso, mas ele precisa melhorar a precisão. A precisão dele nesse último jogo estava fora, errou alguns passes altos, passes fora mesmo. Então, se ele começar a melhorar a execução, que eu falei, acho que o ataque do Saints não tá tão ruim, mas tá executando mal. E isso tá fazendo diferença de jogos serem mais tranquilos. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Então vamos falar do próximo adversário. Saints que volta a campo para enfrentar o Chicago Bears. Ivanzito! Opa, Chicago Bears. 3 vitórias, 2 derrotas. 0 quarterbacks, brincadeira. Não fale mal de Chase Daniels.
É um time que a gente já sabe que tem uma defesa sensacional, tem potencial espetacular. Não é de hoje que tem uma defesa muito boa, mas peca no ataque, peca essencialmente na posição de quarterback. É um time que consegue ter uma média de só 185 jardas aéreas por jogo, o que é muito, muito pouco. Eu não vou falar de Trubisky ou de Chase Daniel, que está sendo o Chase Daniel que está jogando, mas o Trubisky deve voltar, mas não dá para confiar muito bem nesses reports. Então é meio difícil. Tem gente aí, né, Léo, torcendo pro Trubisky voltar. Por favor, volta Trubisky. Porque com o Trubisky, se o time é ruim sem Trubisky, pior com ele, né? Contrário do que dizem. Então, assim, o jogo terrestre também, apesar de ter o novato dele, Montgomery, o Terry Cohen, que contribui mais nos passes do que nas corridas, o Mike Davis, que até sabe, corre decentemente aí. É um ataque terrestre que produz apenas 80 jardas terrestres por jogo. No geral é muito ruim mesmo esse ataque, apenas 17 pontos por partida, que não é um número tão baixo, mas é que é carregado pela defesa, né? Mas pra ataques na NFL a gente sabe que tem ataque que faz, que eu acho que um ataque mediano faz pelo menos 20 pontos por jogo, né, de média. Falou o cara que que o ataque dele fez 13 no último jogo. O ataque que eu falei que meu ataque é mediano. O ataque mediano, o ataque do Saints. O ataque do Saints tem 23 pontos, média de 23 pontos por jogo. É isso que é um ataque mediano, viu? Você entendeu o contexto? É isso aí. Exatamente. Mas o que falta mesmo é quarterback, porque de recebedores tem o Allen Robinson, muito bom, o Taylor Gabriel, que é um bom jogador, mas não jogou a última semana, talvez não jogue, problema de concussão. Trey Burton, que é um tight end bonzinho até, Anthony Miller, são bons nomes na posição de wide receiver e tight end, mas acaba não sendo muito aproveitado pela falta da posição de quarterback, né? E a linha também é uma linha razoável, cede 2.6 sacks por jogo. Então, assim, é um ataque que, se a nossa defesa tá indo bem, é um ataque que a gente não deve sofrer muito, O que mais temos que nos preocupar é a defesa. A defesa do Chicago Bears não é de hoje, não é de ontem. É uma defesa fenomenal. É uma defesa que só cede menos que 14 pontos por partida. É um número muito, muito bom para a defesa. Tem uma linha defensiva que conta com o Akiem Hicks, que está questionável, não sabemos se vai jogar, mas é um jogador que já jogou no Saints, a gente sabe disso. Era um jogador mediano aqui, chegou lá, ficou sensacional. Tem muitos bons nomes. Ed Goldman, é uma linha defensiva muito boa, mais um corpo de linebackers ótimo, a gente vai enfrentar. O Jacksonville não tinha tanto, só tinha o Mario Jack, mas nas semanas anteriores, Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers, enfrentamos um corpo de linebackers muito bom, e esse aqui pra mim é o melhor. Assim, sem nem ver de todo mundo da liga, eu tenho certeza que esse é o melhor corpo de linebackers da liga. Roquan Smith, Danny Trevathan, Leonard Floyd e o Khalil Mack, deixei por último porque, né, só porque é o Khalil Mack. Eles cedem 83 jardas terrestres por jogo só, é um número muito baixo. Jardas aéreas, agora já entrando na secundária, não é um número muito alto também, menos que 230 jardas aéreas cedidas por jogo. Bons nomes, Clinton Dix e Eddie Jackson, os safeties. Prince Amukamara e Kyle Fuller são os cornerbacks principais aí. É um time muito bom. Tem kicker, né? Depois do que aconteceu na temporada passada. Tem o Eli Pinheiro aí, que só errou um field goal na temporada. Acertou 2 field goals de mais de 50 jardas, não errou extra points. Esse jogo dá pra dizer que provavelmente vai ter pontuação baixa. Vide nosso ataque, vide defesa deles, vide ataque deles, vide nossa defesa. Então, assim, vai ser mais um jogo que vai sofrer. É isso aí, não tem jogo fácil, né? A gente sabe. Não tem bobo no futebol, palpite, né? Brasil. Meu palpite?
3-2. Pode ser? Não, zoeira, eu vou colocar vai que o Raiders conseguiu fazer 21 pontos. Se o Raiders conseguiu, a gente talvez consegue, né? Perto disso, sim. Vai, perto disso não. Bem longe disso. Vai ser um 13-9, 13-10. É um negócio assim, sabe? E a gente já tá se acostumando uns pouquinhos aí. E aí, Jé? É um jogo que a gente vai precisar do ataque, né? Porque a defesa deles é monstruosa. Vamos ver se o Tedinho acorda essa semana agora contra o Chicago Bears. Eu espero que o Saints vença, porque um dia que um certo comentarista da ESPN fica bravo com o time dele é um dia bom. Mas eu acho que vai ser uma vitória apertada. Eu tô morrendo de medo desse jogo, tanto que eu tava morrendo contra o Cowboys e fomos surpreendidos. Mas o Chicago jogando lá em Chicago ainda, o Bears jogando lá em Chicago, é mais complicado pro Saints. Mas eu tô orando pro Tedinho estar no melhor momento nesse jogo. E aí, Léo? Então, acho que o Ivan, o Igor, todo o pessoal já falou, resumiu muito bem o que é o Chicago Bears. Não vai ter lei do ex se o Chase Daniel jogar. Não vai ter lei do ex nesse caso, se Deus quiser. Pra quem não sabe, o Chase Daniel já foi o backup do Drew Brees. E acho que ele não jogou nenhum jogo como titular, né? Jogou contra o Raiders, foi titular. Jogou? Não, Saints? Pelo não. Saints. Não, Saints não. Então, mas ele... Então se não jogou, não tem lei do ex. Então não tem lei do ex. Se não jogou, não tem lei do ex. E eu vou ir ao contrário de todos os apostas do pessoal, porque eu acredito que... Bom, vou ter fé que esse ataque vai melhorar, então eu vou chutar alto no placar. Vou chutar um 24-14 pro Saints. E... Tá alto, são 24 pontos, que fácil. Exatamente, 24 nesse caso, o pessoal tá chutando 13, 24 é goleada. Mas eu acredito... Vamos torcer muito, porque se a gente ganhar do Chicago, nossa senhora, aí a moral vai aumentar ainda mais. Cara, a Chaves é não deixar o Khalil Mack fazer um inferno no nosso backfield, tá ligado? Tentar abrir espaço, mas o ano do Danny Trevathan, o Ivan falou, o ano do Danny Trevathan é fantástico, ele tá jogando muito bem. Eu acho que quando muito tempo ele não jogava. Mas é o Khalil Mack e essa secundária que é talentosíssima também. Secundária com o Kyle Fuller, que liderou a liga em interceptações. O Amukamara Amukamara saiu do Giants, não jogando tão bem, foi pra esse time e tá jogando bem. Esse time perdeu o coordenador defensivo, mas continuou jogando bem mesmo com o Chuck Pagano vindo, né? Esse time é muito talentoso, muito absurdo de talentoso. Tem muitos jogadores extremamente atléticos, é bem difícil jogar contra esse time do Bears. A questão do Bears é o quarterback, igual o Ivan falou. Esse ataque tem uma linha ofensiva sólida, tem bons recebedores. Eu gosto muito do Allen Robinson, o Javon Wims, Anthony Miller, são todos jogadores interessantes. O Terry Cohen vai ser um cara muito utilizado contra os nossos linebackers, gente, é bom prestar atenção. O Terry Cohen é veloz, é um cara que alinha muito como wide receiver. Eu acho que o Saints vai acabar alinhando, tentando novamente jogar muito em dime e nickel para marcar ele, porque o Demario Davis e muito menos o AJ Klein podem marcar o Terry Cohen. Então é importante que o Saints coloque alguém para algum defensive back em cima dele. Acho que vai ser um fator importante, muito porque ele é um homem de segurança desse ataque. As bolas trabalham muito para ele fazer as jogadas e ele é o cara dos checkdowns. E vamos ver o que esse ataque consegue criar. Vamos ver o que o Sean Payton vai armar, o que ele pode tirar do jogo contra o Raiders, do jogo entre Bears e Raiders, né, para fazer esse ataque andar mais. Cara, placar eu coloco 24-13, eu acho que vai ser. E assim a gente termina mais um IDET Podcast, agradecendo mais uma vez a atenção de todos. E, de novo, sempre agora começando o fim com ela. Valeu, Gé!
Valeu, galera. Obrigado aí por mais uma audiência nesse nosso podcast, abraço pra todo mundo lá do nosso grupo do Telegram e pra galera que tá jogando Fantasy com a gente. Abraço pra você que nos segue no Twitter, @SaintsBrasil09. Você que curte nossa página no Facebook, Saints Brasil, só procurar por lá. E se você também segue lá no nosso Instagram, Mundo Rudete, estamos por lá também. E nosso blog, saintsbrasil.blogspot.com. Segue a gente em todas as plataformas aí que você gostar. Interage com a gente durante o jogo, durante a semana. E estamos lá a qualquer hora, qualquer dia. Esse é o espírito e espero crescendo cada vez mais. Beijo pra vocês. Valeu, Igor! Valeu, galera. Até a próxima, se Deus quiser. Mais uma vitória aí. O Papa já abençoou a gente, né? Quem vai parar esse trem desgovernado que é o Saints depois dessa bênção do Papa? Então, né? Então... Pra quem não viu isso, o Papa escreveu um tweet dizendo sobre... como é que é? Dando boas-vindas aos novos santos. Novos santos, todos os santos. E aí ele mandou hashtag. Deixa eu pegar o tweet certo aqui. Aí ele meteu um hashtag Saints, hashtag Saints. O Twitter já foi com a corzinha de lista. Opa! Papa Tá Francisco se confunde, usa a hashtag do Saints na NFL e jogadores comemoram. Porque a NFL tem a parceria com o Twitter, né? Que as hashtags dos times ficam com o símbolozinho do time, né? O logo, no caso do Saints, é a flor de lis. E esse ano do Saints é Saints. Ano retrasado foi 150 por causa do aniversário, etc. Então ele tava falando da canonização de 5 beatos, incluindo a brasileira irmã Dulce, que se tornou a primeira santa do país. Você que é católico, comemore. E depois do evento ele usou o Twitter para falar sobre a canonização e citou sem querer a hashtag do Saints. Não tinha como ser sem querer porque, infelizmente não, é a parceria do Twitter com a NFL. Então ele escreveu assim: hoje agradecemos ao Senhor por nossos novos santos. Eles viveram pela fé e agora nós invocamos sua intercessão. Nós que somos torcedores do Saints sempre invocamos a intercessão do Saints. Então, pra todos gente, os santos. ficou tudo em casa, né? Então é isso. Aí depois todo mundo brincou lá que foi abençoado pelo Papa. O Saints, o próprio Twitter do Saints tweetou isso. Foi muito bacana, muito legal. E é isso aí. Ah, mas não era pra gente, eles se confundiram, não tem problema. A bênção não tem CEP. Falou Saints, tá valendo. É tudo nosso. Valeu, Léo. Valeu, galera. Muito bom participar do podcast. Até semana que vem. Que venha o Khalil Mack, que venha o Bears. Mais uma vitória tá vindo aí, se Deus quiser. Valeu. Cuidado. Valeu, Vazito. Valeu, Caio. Valeu, galera. É bom não chamar o Khalil Mack nem de brincadeira, né, cara? Que você vê esse cara Então. aí. Mas tomara que a gente vença aí. Vamos tentar achar um outro jeito de vencer. Já vencemos sem marcar touchdown, sem tomar touchdown. Vai saber. Agora vai ser, sei lá, com um safety. Mas vamos ganhar. Vitória é vitória. Não tem asterisco na vitória falando que aqui é sem muitos touchdowns, vale menos, aqui tem mais touchdowns. O importante é vencer, tá lá, 5-1. 4-0 sem Drew Brees. E caminhando a passos largos para o Super Bowl, quem sabe? Torceremos e continuaremos torcendo bastante. Valeu pra você que nos aguentou até agora, a gente volta semana que vem. Um abraço, Udete. Parece que não é só o soro que acaba em Sorocaba.